Mais uma vez, salve todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estava ali em casa, uma passagem conhecida, uma passagem muito importante na nossa vida hoje, né? Porque é uma passagem que fala do começo, do meio e do fim das nossas vidas. E se eu falar o título da passagem, os irmãos, mas como assim? É a parábola do trigo e do joio. O começo, o meio e o fim, né? Eu tenho essa palavra como isso, né? Porque se nós formos analisar esta palavra, nós vemos que é onde a gente nasceu, no Evangelho, e ela vai vivendo, vai chegar o tempo que a gente seremos resgatados, né? Resgatados, e o joio será queimado. Vamos ler primeiro para a gente entendermos melhor. Está escrito em Mateus capítulo 13, versículo 24 até o versículo 30. Aleluia, Jesus. Fala assim: Pôr-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente ao seu campo. Mas, dormindo o homem, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu o teu campo uma boa semente? Por que tem então joio? E disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse: não, para não colher o joio e não arranqueis também o trigo com ele. Deixais crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, darei aos ceifeiros colher primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no celeiro. Eu pesquisando um pouco sobre o trigo e o joio, a forma física dos dois, né? E vi que o joio, ele é parecido, muito parecido. Quando crescem junto com o joio, com o trigo, crescem muito parecido. Só que tem duas diferenças do trigo e do joio. E eu pesquisando sobre isso, vi que o trigo, quando ele vai crescendo, ele vai como se estivesse empenando para o lado, né? Já o joio não, ele cresce para cima, é como se tivesse o nariz empinado para cima. Aí eu faço, né? E eu percebi que o trigo, por ele ir se definhando aos poucos, eu comparo hoje com as batalhas que a gente temos dentro da igreja. As batalhas são tão grandes, mas a diferença, e a outra diferença que tem do trigo para o joio, é que o trigo dá frutos, o joio não. São duas diferenças importantes na vida do crente. A gente, vendo essa parábola, mais na frente o Senhor Jesus explica essa parábola. Mas eu estava olhando em outro ângulo e vi que o mundo, Jesus ele veio, morreu na cruz. Quando ele morre na cruz, ele dali estava semeando a salvação para o homem que estava no mundo. E ele semeando essa salvação, o homem, muitos acolhem. Mas quem é esse que acolhe essa salvação? É aquele que está dentro da igreja. Então, o joio e o trigo aqui, ele não está no mundo. O joio não está no mundo. O joio está dentro da igreja. O trigo também está dentro da igreja. Então, eles vão crescer juntos, igual estamos todos aqui. Em todas as igrejas, né? Eles vão crescer juntos. Eu comparo isso também, por exemplo, a pastora, o pregador, a pregadora começa a ensinar. Todos vão ouvir. Só que o joio, ele vai entrar dentro do ouvido e sair pelo outro. Ele não vai ter peso. Ele vai crescer, vai ficar reto, né? Porque ele não vai ter peso. Já o trigo não.
ele recebe a repreensão, ele recebe e ele começa a se curvar. Ele começa a se definhar por causa do peso, mas só que tem uma diferença, ele está dando fruto. O joio não, o joio está sem peso, está subindo. E essa foi o que eu vi, né? O que eu percebi, né, entre o joio e o trigo, as diferenças, né, no mundo físico. E por que Jesus usou o joio e o trigo nesta parábola. Ele quis explicar como que é os crentes hoje, no dia de hoje, dentro das igrejas. E na época de Jesus também eram assim. Na época de Jesus também era desta forma. Jesus ele quis explicar isso, né? E eu olhando aqui mais antes, né, por que Jesus usou esta parábola, né? E vendo isso aqui, ele fala que tem coisas que o mundo deve saber, mas tem coisas que o mundo não deve saber. Por isso que ele contava com parábolas, porque só quem entenderia era quem procurasse Jesus. Né? Você vai ouvir a salvação em todo lugar. Né? Deus vai estar com a salvação em todo lugar, vai pregar o evangelho. Só que muitos não vão entender. Aquele que tem a força de dizer assim: Senhor, o que significa esta parábola, como os discípulos fizeram? Aí é esse que alcançará a salvação. Porque lá no mundo a gente prega o evangelho, a gente fala do Senhor, a gente fala que Jesus liberta, que Jesus cura, mas muitos não vão ouvir. E aí, isso é o que acontece quando a gente semeia a palavra e aqueles que têm vontade de servir a Deus, eles vão perguntar o que significa aquilo. Eles vão perguntar o que significa aquilo. Então aí a palavra do Senhor vai entrar na vida das pessoas. Aleluia. Deus e mais para frente, irmãos, nós vemos que a diferença do joio e do trigo, quando ele fala aqui no versículo 30, deixai crescendo juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, darei aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai os molhos ao queimar, mas o trigo juntai no celeiro. Isso aqui, irmãos, se nós vemos mais para frente, vemos que Jesus ele explica essa parte aqui. Ele fala que o joio será cortado, será arrancado, os dois, no mesmo tempo. Isso significa o quê? O arrebatamento da igreja. Os dois serão arrancados, será ceifado. Só que tem um que vai ser lançado no fogo, que é o joio. O joio será lançado no fogo, mas o trigo será tirado para o celeiro de Jeová, para a nova Jerusalém celestial. Glória a Deus. Isso aqui, irmãos, essa parábola é muito importante nas vidas. Por isso que eu falo que essa parábola é o começo, é o meio e é o fim. E olhando também, irmãos, vemos que o joio e o trigo, ele recebe a mesma palavra. O joio e o trigo aqui, ele recebe o mesmo adubo. Ele recebe a mesma terra, terra boa, terra fértil. Porque quando ele semeou aqui, o dono da seara, o dono da plantação, ele semeou em terras boas. Glória a Deus. Ele não semeou em terras ruins, terras que, como fala nas outras parábolas, né, que era no meio do caminho. Não, ele semeou em terras boas. Semeou os dois. Na verdade, o inimigo veio e semeou o joio, né? E ele semeou o trigo. Jesus ele semeou o trigo e o diabo, que é o adversário das nossas vidas, ele semeou o joio. As terras boas, e os dois nasceram juntos. E olhando para isso aqui, irmãos, eu comecei a analisar a minha vida, né? Minha vida, meu Deus, assim, como Deus tem me alcançado, né? Um tempo eu fui trigo, depois fui pro joio, fui ser joio, né? E depois voltei a ser trigo de novo. Glória a Deus. E Deus ele tem resgatado, né, nossas vidas. E hoje nós temos a certeza que um dia, quando Ele voltar, a gente subiremos, a gente iremos para o céu, né? E eu agradeço essa oportunidade e quero que os irmãos reflitam nesta parábola, que é muito importante nas nossas vidas, né? O que essa parábola está falando, ela não está falando que está no mundo, ela está falando de quem está aqui dentro, né? É o joio e o trigo que está no nosso meio. Glória a Deus. E a gente tem que ter muito cuidado. Olhando também esta palavra, aí, Senhor, como que eu consigo identificar quem é joio e quem é trigo está dentro da igreja? E aí o Senhor, na mesma hora, falou: as obras da carne, o fruto do Espírito.
Aí eu fui lá em Gálatas, fui ver que o joio e o trigo, as obras da carne é o joio e o trigo é os frutos do Espírito. Aquele que pratica as obras da carne é o joio, e aquele que pratica o fruto do Espírito é o trigo. Glória a Porque a Deus. Bíblia também fala, né, que para poder subir aos céus tem que viver no Espírito, né? Tem que viver em santidade. Se não viver em santidade, infelizmente não alcançará o reino dos céus. E analisando também, eu vi que o Senhor, na Bíblia, nos Evangelhos, ele prega mais sobre o inferno do que no céu. Ele fala mais sobre o inferno do que no céu. Por que ele faz isso? Para que haja temor no meio das pessoas. Porque senão, quem se salvaria? Né? Viver só na bonança, viver só de bênçãos, viver só de um carro novo, uma casa boa. Isso é fácil, né? Assim, muitas igrejas oferecem isso. Mas não é assim o reino dos céus. O reino dos céus é tomado à força. O reino dos céus é com sofrimento. É tão tal que o próprio Deus, ele morreu na cruz. Um Deus morreu na cruz para salvar nossos pecados. Amém. Eu agradeço a oportunidade e peço que os irmãos meditem mais nesta parábola. As parábolas de Jesus são muito gratificantes. Essas parábolas são... A gente deveria ler os evangelhos. Né? Eu costumo falar assim, você quer ler a Bíblia toda? Leia, mas comece pelos evangelhos. Comece pelos evangelhos. Mas vou começar em Gênesis, que é o primeiro. Sim, pode, mas os evangelhos é a primeira parte, porque você vai entender a salvação que você está tendo, a salvação em si. E depois aí você vem no começo da Bíblia. Os irmãos precisam de... Glória a Deus. Que analisem, né, se realmente cada um é o joio ou é o trigo que está dentro da igreja. Analise da tua vida, analise do teu corpo, analise da tua alma, do teu espírito. Nosso corpo tem que morar com o Espírito Santo, mas nós temos também um espírito e uma alma. Né? Então analisem, vê se vale a pena ser trigo ou ser joio. Né? Mas o joio está ali, empinado, tem tudo, tem um carro, sou abençoado, tem dinheiro. Mas e o trigo? O trigo vive no sofrimento, vive ali passando por batalhas, mas sempre está tendo vitórias, mas passa por terríveis batalhas. Né? E eu prefiro o seu trigo. Eu prefiro o seu trigo. Eu sei que muitas vezes a gente erra, a gente peca, né, e acaba dando passagem para o jogo, mas a gente vai vivendo e vai pedindo perdão a Deus e Deus nos perdoa. Então, que analise. Vocês querem ser trigo ou querem ser joio? Deus abençoe a todos e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.